Namastê! Oi amigos, tudo bem? Eu sou o Gui Rodrigues. Hoje eu vou falar um relato astral de uma experiência que eu tive de projeção astral. Essa projeção foi, creio que, numa espécie de umbral, onde os seres eram sofredores e estavam tristes. Então, começando o relato, né? Eu já estava lá pelo meu terceiro sono, já tinha acordado algumas vezes, voltado a dormir, né? Acordar para tomar água, voltado a dormir. Foi quando eu me percebi no local que eu trabalho, na Câmara Municipal da minha cidade. E aí, estando na Câmara Municipal da minha cidade, eu já fiquei lúcido na hora, porque ela estava velha, ela estava há 8 anos atrás. As persianas, as divisórias, elas estavam com uma espécie de tecido azul, como se estivesse com um pano azul. E hoje em dia as divisórias lá é madeira. É madeira. E até os móveis, hoje em dia os móveis são aqueles móveis mais modernos. E esses móveis que estavam lá eram móveis antigos, que eu vi há 8 anos atrás, às vezes até mais velho, que já estavam lá há algum tempo. Então, percebendo que eu estava na Câmara Municipal e com esses móveis, já despertou minha lucidez. Já despertou minha lucidez. Nesse momento, eu fui explorando o ambiente. Eu fui explorando o ambiente e aí, na hora que eu mudei de sala, eu percebi que, não sei se a densidade do lugar, a parte energética, eu comecei a ter uma redução em minha lucidez. Foi aí que eu usei o mudra do circuito mental. Na hora que eu usei o mudra do circuito mental, a minha lucidez voltou automaticamente. E aí eu pensei, eu vou até o corredor ver se está antigo também, se está antigo que nem aqui dentro do gabinete. E aí eu fui, né, fazendo o mudra e fui até o corredor ali da Câmara Municipal. E a hora que eu cheguei ali no corredor, comecei a perceber que estava tudo antigo, tinha janelas e o piso era diferente. Era um piso totalmente diferente do que estava nos dias atuais. Nesse momento, a minha visão começou a escurecer, começou a tudo ficar escuro. E aí eu estava fazendo esse mudra do circuito mental, e aí eu comecei a falar a palavra luz. Uma vez, eu não lembro, eu creio que foi o Saulo Calderon, ele falou que naquele livro, Um Iniciante na Viagem Astral, ele diz que algumas vezes quando ele estava em um local escuro, ele falava a palavra luz e iluminava. E eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a falar luz, o local estava escurecendo, conforme eu falava luz, o local clareava. O local clareava, ficava um tempo claro, e aí ia escurecendo de novo. E aí os corredores, acontecia isso, ele ia escurecendo de novo, aí eu falava luz, ele clareava. Até que na terceira vez que eu falei luz, ele se manteve claro. E aí eu andei um pouco mais por aqueles corredores que pareciam da antiga Câmara Municipal, e aí eu fui puxado de volta para o corpo. Fui puxado de volta para o corpo, e aí eu estava no sofá-cama da minha casa, né, na sala. E na hora que eu fui puxado para o meu corpo e lá no sofá-cama, eu já saí do meu corpo, lá na sala de casa. Aí eu saí, e aí eu pude ver, né, a sala, o corredor que dá acesso ao outro quarto e ao banheiro. E aí eu fui puxado de volta para o corpo. Fui puxado de volta para o corpo. Ou seja, já foi uma segunda viagem astral, né? Uma segunda projeção astral. Nesse meio tempo, eu fiquei inconsciente de novo, e aí eu me percebi em uma mesa tomando um copo. Um copo, e nesse copo estava cheio de plasma. Estava cheio de plasma. Na mesa, eu estava conversando com duas pessoas. E aí veio uma espécie, não sei se um garçom, veio uma pessoa e começou a encher o copo. E a minha lucidez ficou muito ruim. Eu fiquei com a lucidez péssima. E o copo de plasma encheu e derrubou no meu corpo.
derrubou em mim, me sujando. Nisso eu vi até uma risada de alguém, não sei se foi proposital ou não isso. E aí eu levantei com esse copo de plasma, saí da mesa em que tinha duas pessoas e fui procurar um lugar para me lavar, porque eu fiquei com a lucidez ruim e eu não tinha percebido que eu continuava projetado. E aí eu procurando uma pia com torneiras, eu cheguei em uma pia que tinha, uma pia grande, tinha várias torneiras. E ali tinham várias crianças. Não crianças, eram seres. Esses seres, eles eram igual a crianças pequenas, mas eles eram do meu tamanho. Então eles eram várias crianças do meu tamanho e alguns pareciam até que tinha algum problema mental. Eles tinham um leve sorriso e um olhar perdido. Nisso, uma dessas crianças do meu tamanho, né, desses seres, veio e pegou o meu copo de plasma. Veio, pegou o meu copo de plasma e foi embora. Aí, né, eu lavei a mão lá na torneira e voltei em direção lá na mesa e na cadeira onde eu estava com aquelas duas pessoas. Elas já não estavam mais lá. E aí a minha lucidez foi melhorando. Eu pude observar nesse local que havia várias pessoas e seres, todos sofredores, pareciam todos ou tristes ou sofredores. E aí eu pude avistar que tinha as duas pessoas que estavam comigo na mesa. Era um homem e uma mulher. E aí eu cheguei perto dele e falei, me desculpe, eu não lembro sobre o que a gente estava conversando, parece que eu estou tendo blackouts, né? A minha memória está muito ruim. É como se a minha lucidez estivesse muito instável. E aí, esse moço com essa mulher, ele pegou e me deu um bordado que tinha a cara de uma menina como um presente. Eu agradeci, fiquei com esse bordado. E aí eu continuei falando com ele, né? E você lembra do que a gente estava falando? Eu não lembro sobre qual assunto que estávamos conversando. E aí esse moço, ele falou, lá na minha igreja, quando acontece isso, as pessoas falam que é depressão, que quando você tem muita perda de memória e esses blackouts, é depressão. Eu falei, estranho, eu nunca tive depressão, nunca ninguém me falou isso. Eu só estou um pouco triste porque o meu gatinho morreu faz 2 dias atrás. Então eu estou sentindo essa tristeza, né, da perda do meu gatinho Pipoca, mas não chega a ser uma depressão, é mais uma dor de luto. Nesse meio tempo, a moça que estava com ele, ela pegou na minha mão e falou, vem cá comigo, vamos conversar. E eu fui com ela para um canto conversar com ela. Ela era uma moça, ela tinha... os dois eram morenos, né? Brancos, morenos, mas era uma mais morena e tinha o cabelo crespo, grande. Eu não sei, embora ele parecia ser de uma corrente religiosa, como a corrente dos evangélicos, essa moça, ela parecia como se fosse de uma corrente religiosa. Eu não sei o jeito que ela estava vestida, o jeito que ela falava, eu não consegui identificar se era umbanda ou se era xamanismo. Então eu não sei qual corrente religiosa ela era. Eu não sei se ela era da umbanda ou se ela era do xamanismo, xamânica, né? E aí ela falou, deixa eu ver as suas mãos. E aí eu peguei e mostrei as mãos para ela. E aí eu fui começando a ter uma perda de lucidez. Eu fui começando a perder a lucidez de novo. E ela falou, estrala os dedos. Conforme eu instalava os dedos, a minha lucidez voltava. E aí a lucidez ia baixando de novo. E aí ela falava, estala os dedos que você vai conseguir voltar à lucidez e conversar comigo. Aí eu instalava. E aí eu comecei a ver o pescoço dessa moça, tinha uma espécie de dentes. Tinha uma espécie de dentes no pescoço dela. Aí, nesse meio tempo em que eu vi
esses dentes, como se tivesse lábio e dentes no pescoço dela, a minha consciência, a minha consciência se fragmentou. E eu perdi a consciência e fui puxado de volta para o corpo. Ao voltar para o corpo, aí eu senti uma eletricidade passando pelo meu corpo, e aí eu senti uma leve paralisia, né, uma paralisia do sono, e aí fui voltando a me mexer devagarzinho, tranquilamente. A conclusão que eu chego de tudo isso é que eu fui nesse local espontaneamente. Fui a esse local espontaneamente, onde haviam vários seres sofredores e seres tristes. Eu creio que eu estava triste por causa da morte do meu gatinho Pipoca, que havia morrido fazia 2 dias. E eu ainda estava triste com a morte do gatinho. Então eu acho que o meu estado de espírito acabou me levando para esse local onde haviam esses seres tristes e sofredores. Espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem, ajude o próximo, fique com Deus. Namastê!